eu preciso crer que o meu Deus quer me abençoar. Hoje eu preciso crer que o meu Deus espera ouvir. Pela serva que ela é, Senhor. E essa é a sua melhor característica, ser uma serva obediente ao Senhor. Por isso eu te louvo e que o Senhor possa usá-la como o Senhor tem usado na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu também quero parabenizar as mães que estão aqui. Eu acho que é um presente de Deus ser mãe, porque a gente sentiu amor incondicional. E eu louvo muito a Deus por ser mãe da Vitória, isso é um presentaço de Deus na minha vida. Também agradeço muito a Deus a mãe que eu tive, porque foi só pela vida dela que eu estou aqui hoje, porque ela perseverou em ensinar o caminho de Deus para a minha vida, para a vida da minha irmã. E ela foi uma mulher guerreira e eu tenho muito orgulho de ter sido filha dela. E principalmente, né, a gente vê filhos, tipo, como eu vi o pastor André aqui, parecia que ele estava meio engasgado. Porque nesse dia a gente tem uma saudade especial. Mas também a gente tem a certeza de que um dia eu vou vê-la, vou abraçá-la. E, na verdade, ela recebeu o maior tesouro, que diz que aquele que escolhe o Senhor tem o maior tesouro e ela teve. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E pela vida da minha filha, que é um presente de Deus. E na sexta-feira, eu estava orando ao Senhor. Tem situações na vida da gente que nos chateiam. Tem situações que a gente gostaria que fossem mudadas. Porque muitas delas a gente entende que não está dentro do que Deus prometeu para a gente. Só eu que tenho situação assim na vida. Situações que a gente fala, poxa, eu queria que fosse mudada, Senhor. Eu queria que fosse diferente, sabe? Talvez por escolhas minhas, talvez por outras situações. Mas eu acho que todos nós aqui temos situações que a gente fala, poxa, se eu pudesse, eu mudaria. E a gente sabe que Deus pode mudar. E na sexta-feira eu estava chateada com algumas coisas e toda honra e glória ao Senhor. Eu não sou uma pessoa que eu saio falando alto, ou brigando, ou querendo mudar o mundo. Eu não sou. Toda honra e glória ao Espírito Santo. Eu aprendi a ser controlada, ter o domínio que me controla. E isso é um presente de Deus na minha vida. Então, o que eu faço? Sempre que eu estou numa situação assim, eu vou para o quarto, eu fecho a porta e eu choro. O Dalton fala que eu estou chorando e eu choro e eu rasgo o meu coração, sabe? Eu falo, Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 eu mudo isso. Eu dou dica para Deus. Falo, Senhor, se o Senhor fizesse dessa maneira, ó como seria fácil, sabe? Eu mudaria aquilo que me chateia, eu mudaria aquilo que me constrange, aquilo que me entristece. E nessa sexta-feira eu fiz isso. Eu fui, dobrei, eu tenho meu lugar de oração e eu falei, poxa, Senhor, o Senhor tem o poder de mudar todas as coisas. Tem tanta gente chorando hoje que não precisaria, e o Senhor tem o poder. E ali eu chorei, eu falei. Eu acho que o mais importante para Deus, Ele fala na sua palavra, é a nossa sinceridade de coração. Sabe, a gente para Deus não precisa ser sempre sorriso, sempre está tudo bem. Para Deus a gente pode ser de verdade, isso é tão precioso. E aí eu fiz isso no meu quarto, e aí eu falo, Senhor, agora fala comigo. E às vezes eu fico lá um tempão de joelho, esperando ouvir Deus falar, eu canto. E aí eu abri a palavra, e eu senti no meu espírito Deus falando, toma a resposta. E eu anotei, e aí quando eu saí do quarto, o Dalton compartilhou isso, e eu senti que Deus falou, leva essa palavra. Porque muita gente estão assim também, contrariada com situações que estão vivendo, sabe? Às vezes falando, Senhor, não é a tua promessa, sabe? Muda isso, por que o Senhor está demorando? E eu senti, e eu quero trazer de uma forma bem breve isso, e eu queria que você abrisse a Bíblia em João 20. Nós vamos ler a partir do 1 e diz assim. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos,
Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera estas coisas. Pai, estamos na tua presença, sabemos que a tua presença é real nesse lugar, sabemos que nós estamos aqui por um acaso, o Senhor trouxe a cada um aqui, e nessa hora eu peço que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor possa testificar com cada espírito, que nessa manhã sejamos curadas pelo Senhor, sejamos restaurados. Tu sabes o que cada um aqui coloca diante de ti no secreto, que nessa manhã, Pai, todos nós possamos sentir a tua resposta para as nossas vidas. Nós entregamos a ti, Pai, toda a situação aqui, cada vida, e declaramos que o Senhor é autoridade sobre esse lugar e que teu Espírito Santo é bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero dizer para você, e é o que está nessa foto, é que aqui é o sepulcro e você vê que a pedra foi removida da porta da entrada. O que eu quero te dizer em primeiro lugar é que não há pedra que Deus não possa remover. Não há nenhuma pedra que Ele não possa mudar de lugar. Se você continuar lendo esse texto, depois você vai ver que os discípulos estavam reunidos num lugar e fala o texto de portas trancadas e Jesus passou pela parede. E depois, numa outra situação, após uma semana, os discípulos também estavam ali reunidos, a portas trancadas, porque eles estavam com medo, e Jesus entra pela parede. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero te dizer é que não há pedra que Deus não possa remover e não há parede que Ele não possa entrar e mudar a situação. Que você saia daqui crendo nisso. O texto que a gente leu diz que a primeira pessoa a ir até o sepulcro, ao acordar de madrugada e ir até lá, foi Maria Madalena. Maria Madalena era uma das mulheres que seguiam Jesus na sua trajetória na terra. Ela seguia Jesus junto com a multidão e junto com outras mulheres que, diz a palavra, que tinham bens e patrocinavam, o ministério de Jesus. Mas diz que essa Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios. Então eu penso assim, que ela devia ter um amor muito especial por Jesus, porque ela era uma pessoa aprisionada, Esses demônios deviam aprisioná-la, entristecê-la, e ela encontrou o mestre e ela foi liberta. Então assim, eu acho que ela seguia Jesus com muito prazer. Então o porquê dela acordar tão cedo, ainda de madrugada, escuro, e ir até o sepulcro, buscar, ver o corpo de Jesus. Eu acredito que era uma mulher que tinha muito amor. Imagina você ser liberto de tudo aquilo que te faz mal, que não vem de Deus,
você ia seguir Jesus. E nós estamos aqui fazendo isso. Hoje nós estamos aqui porque seguimos o Mestre, porque cremos, porque somos abençoados, já recebemos bênção, recebemos milagre. Estamos vivendo no tempo que a vida tem um valor tão precioso, porque quantas pessoas, né, estão sofrendo hoje. Hoje de manhã nós oramos pela mãe do ator Paulo Gustavo. Queridos, foi um homem que moveu uma nação em oração, e hoje ela deve estar sentindo uma dor tão grande. Sabe, nós oramos, Pai, só o Senhor pode consolá-la, como só o Senhor pode consolar as mães de Saudade, Santa Catarina. Que cenas tristes nós contemplamos essa semana, a mãe carregando o caixão do seu filho. Meu Deus, que dor ela deve estar sentindo hoje, e só Deus pode consolar. E nós oramos, e por todas as mães que nessa pandemia perderam os seus filhos, sabe, que hoje é um dia tão especial, e elas não podem ter o porquê. Nós não sabemos, porque Deus não saiu do controle, mas Ele achou melhor assim, e nós como filhos entendemos que então esse é o melhor. Mas eu entendo que Maria Madalena, ela seguia Jesus com alegria, porque ela estava liberta de tudo aquilo que a aprisionava. E ela chega no sepulcro, que diz que ela viu a pedra, e ela correu a chamar os discípulos, que são Pedro e João, para que eles vissem que o mestre não estava mais lá. E aqui nós lemos que tanto Pedro corre, João corre, um entra primeiro, o outro entra depois. Um vê apenas os lençóis, o outro vê os lençóis e o lenço dobrado. E aqui Deus falou no meu coração que ele não fugiu de nenhuma morte, porque aquele que foge não tem tempo para dobrar o lenço e pôr num lugar. Quem foge larga tudo de qualquer jeito, ele não. O mestre saiu daquilo que o amarrava, e ele ainda dobrou o lenço para nos mostrar: eu venci a morte, eu tenho poder, eu saí. Mas diz que os dois discípulos, vendo essa cena, correram, voltaram para onde ele estava. Mas Maria Madalena não. Ela permaneceu no mesmo lugar, no lugar da sua dor. E foi esse o tema que eu achei que caberia nessa mensagem, que permaneça no lugar. Maria Madalena, ela deve ter ficado muito triste de não ter visto Jesus. Sabe, ela estava contrariada porque havia uma promessa, ela tinha ouvido, mas aquela hora ela foi para encontrar o corpo, e o corpo não estava lá. Então eu imagino que ela deve ter ficado mais triste ainda, porque ela tinha uma expectativa de ir mais cedo, de ver o corpo, de encontrar o mestre. Sabe, ela tinha visto ele na crucificação, porque diz que ela ficou na crucificação, e agora ela vai até lá. Então eu imagino que tinha uma expectativa no coração dela. Ela já devia ter planejado tudo na cabeça dela: eu vou chegar lá, vou fazer assim, e de repente ela é surpreendida. Mas diz que ela poderia ter voltado com Pedro e João, ter retornado, mas ela permaneceu no lugar da sua dor. E ela tomou uma atitude, ela chorou. Ali ela ficou fora do sepulcro, e ela chorou. Eu imagino que ela devia ter dito: meu Deus, eu vim buscá-lo, eu vim vê-lo. Não era isso que eu tinha pensado, não era isso que eu tinha sonhado, não era isso que eu passei a madrugada esperando para encontrar. Mas ela não desistiu, ela permaneceu ali, ela chorou. E a primeira coisa que eu entendo é que ela permaneceu onde estava doendo. E hoje eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo. E há esse tempo de luto, há esse tempo de chorar, há esse tempo de se derramar perante Deus. Eu vejo Maria ali derramando a sua alma, derramando a sua dor, colocando perante o Senhor. E é isso que nós fazemos quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta. Nós colocamos perante Deus aquilo que nos entristece, aquilo que não estava dentro da nossa expectativa. Nós sonhamos de uma maneira e acontece de outra. Eu creio que Maria estava pensando isso, chorando. E ela ficou ali, rasgando a sua alma, sabe, determinada. Ela foi com um propósito, e ela estava ali chorando pelo propósito. Ela não desistiu. Sabe, queridos, ela continua ali. E chorando, ela toma uma atitude. Ela resolve olhar dentro do sepulcro. E eu quero dizer para você, não adianta a gente ficar chorando apenas. Chorando pelas situações que nos entristecem, chorando por aquilo que é contrário àquilo que a gente esperou, contrário à nossa expectativa, e muitas vezes contrário a essa promessa. Não adianta apenas chorar. Maria teve uma atitude, ela saiu e olhou dentro do sepulcro. E aí ela viu 2 anjos.
que o Espírito Santo falou ao meu coração é porque ela teve uma atitude. Ela viu além do que Pedro e João viram. Será que os anjos estavam ali quando eles entraram? Mas porque Maria teve um propósito e ficou firme no seu propósito. Sabe, eu fui ali para encontrar o Mestre. Eu estou aqui chorando, colocando perante Deus tudo isso. Ela viu além. Hoje Deus manda te dizer que se você ficar firme naquilo que Ele tem colocado perante o seu coração, naquilo que está nessa palavra, você vai ver além do que os outros veem. Você vai ver além. Ela viu os anjos. Também, queridos, porque não adianta ficar só chorando. Sabe, se você resolveu permanecer no lugar que você crê, que você tem um propósito, que você foi buscar, você tem que ficar, mas entrar. Você tem que entrar para a guerra, sabe? Não adianta só ficar chorando. Você tem que entrar para a oração, para a batalha, para anular toda a seta do inimigo, tudo aquilo que ele tem tramado contra a tua vida. Maria ficou ali chorando, mas ela resolveu olhar de novo dentro. Ela resolveu olhar, e porque ela tomou uma atitude de olhar de novo, ela viu os anjos. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai ficar inerte frente às situações que te entristecem. Você não vai ficar paralisado frente àquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Havia a promessa da ressurreição. Sabe, ela se levantou, ela olhou para dentro e ela viu os anjos. Quero profetizar nessa manhã que você vai se levantar e vai ver aquilo que Deus tem para você ver. Que Ele vai abrir os teus olhos, que você vai ver além do que os outros têm visto. Porque você vai se posicionar, você vai ficar firme. Você vai chorar? Vai. Porque somos humanos, sabe, nos entristecemos. Às vezes nós achamos, Senhor, deixa comigo que eu faço. A gente pensa assim. A gente pensa, meu Deus, deixa que eu faço, porque eu sei como resolver. Sabe, mas aquele que espera no Senhor, tem que esperar no Senhor. Tem que acalmar o seu coração e esperar no Senhor. Então eu vejo que Maria permaneceu no lugar da dor. Mas ela permaneceu, porque havia uma promessa da ressurreição. Mas ela só não ficou no lugar, ela entrou, sabe? Entra para a guerra, sabe? Lê a palavra. Você pode achar, mas eu leio, mas eu não entendo. Eu ouvi um testemunho do pastor Jeremias Pereira, que diz que todo sábado ele prega para jovens. E aí no sábado ele chegou no culto e falou, e aí jovens, o que eu preguei sábado passado? E ninguém falou nada. Ele, mas espera aí, ninguém está entendendo, eu venho aqui pregar, ninguém prega. Mesmo assim, ele entregou a palavra e no final do culto, os jovens falaram, pastor, vamos comer um lanche ali hoje? E quem ouve ele sabe que ele é divertido, sei lá, então vamos lá no cachorro quente. Quando chegou lá, um jovem falou para ele, pastor, o Espírito Santo mandou te perguntar o que você comeu sábado passado. Aí ele falou, não lembro. Ele falou, então, o senhor não lembra, mas foi isso que te sustentou até esse sábado, a comida. Nós podemos não nos lembrar da palavra de sábado passado, mas nós sabemos que foi ela que nos sustentou até esse sábado. Então, talvez você leia e fale, mas eu não guardo, eu não tenho ânimo. Queridos, toma decisão. Se resolveu ficar, entra agora. Entra para a batalha. Leia a palavra, grifa, escreve. Sabe, eu não tenho muita facilidade com o computador, então eu escrevo. Tem tanto caderno em casa, meu Deus. Eu escrevo porque se eu escrevo eu guardo, eu me lembro. Então eu escrevo. Então resolve, entra, sabe? Leia a palavra, declara em voz alta, fecha a porta do teu quarto, fica em pé, dá ordem para Satanás sair, mas entra. Se ficou para esperar o que Deus tem, entra para a guerra. Porque você vai ver além do que os outros veem. Foi isso que aconteceu com Maria. Ela viu além. E aí, queridos, diz que Maria, quando foi atrás dos discípulos, ela disse, não sei onde colocaram o mestre. Quando ela encontra os anjos perguntam, por que choras, mulher? Por que está aqui? Ela diz, não sei onde colocaram o mestre. E aí, queridos, de repente, quando Maria menos espera, aparece alguém do lado dela e ela vê que é Jesus. Na verdade, no primeiro momento ela não o reconhece. Diz que ela pensou que fosse o jardineiro. E aí, sendo Jesus, pergunta, por que choras? Queridos, vocês acham que Jesus não sabia porque ela estava chorando?
Ele sabia que a expectativa dela estava frustrada. Ele sabia que ela estava esperando algo e não aconteceu. Ele sabia que ela queria mudar aquela situação. Quando a gente entra e chora no quarto, ele já sabe o que a gente vai reclamar. Ele já sabe o que a gente não está satisfeito. Ele já sabe aquilo que a gente esperou e ainda não aconteceu. Mas ele pergunta porque ele fala, quem procura? O que Jesus estava querendo dizer para ela é que não é o que a gente procura, mas quem a gente procura. E no nosso quarto a gente tem que procurar Jesus. Porque Ele pode mudar aquilo que é contrário, aquilo que está acontecendo fora do que a gente esperava. E Jesus pergunta, por que choras? Né? Quem procura? E a gente tem que procurar pelo Mestre. E aí ela fala, não sei onde colocar o corpo do meu Senhor. Você vê que essa era a mensagem na boca de Maria. Ela não sei, ela falou para os discípulos, ela falou para o anjo, ela falou para Jesus. E aí diz que quando ele fala, Maria, aí ela reconhece, ela fala, mestre. Sabe, hoje eu quero declarar que Deus vai falar, Lília, Vitória, Silvia, Eva, Maria Regina. Sabe, hoje Deus está falando o seu nome. Eu estou aqui. Sabe, eu sei aquilo que está no teu coração, que está contrário. Eu sei aquilo que você tem esperado em mim. Eu sei, porque eu te criei, eu te conheço. Eu sei tudo aquilo que não está de acordo com a minha palavra e nem com aquilo que você pôs a expectativa em mim, mas eu estou aqui. Diz que não é nós que nos colocamos ao lado de Jesus, é Jesus que se coloca ao nosso lado quando a gente o busca, quando a gente permanece firme na fé, quando a gente o busca de todo o coração. Não somos nós que nos achegamos a Ele, é Ele que se achega a nós. E hoje Ele está falando, eu estou aqui, eu sei tudo que está no teu coração, eu sei quando você errou e talvez você esteja sofrendo consequências do seu erro, eu sei, mas eu estou aqui. Maria, mestre, sabe? E aí, queridos, ele fala, vai e diz que eu ressuscitei, conta que eu ressuscitei. E ele diz, não me segure, porque hoje é o meu Deus, ele fala, e é o seu Deus. Ele está falando, agora você tem um pai, sabe? Porque eu estou passando por isso, agora você tem um pai, você pode descansar, você pode confiar. Queridos, Maria foi surpreendida por Jesus. Além dela ver os anjos, ela foi surpreendida. E eu quero declarar que você vai ser surpreendido pelo Mestre no dia de hoje. Você vai ver aquilo que os outros não vê, mas além disso, você vai ser surpreendido pelo Deus, porque você vai permanecer no lugar. Enquanto eu estava escrevendo todas essas coisas, eu me lembrei, porque às vezes a gente pensa que Deus pode fazer somente coisas grandes, né? Que Deus não se preocupa com aqueles detalhes pequenos que às vezes nos entristece, que às vezes a gente espera e não acontece. E eu me lembrei, enquanto eu escrevia, eu me lembrei de um certo dia, eu fui com a minha mãe numa loja de sapatos, ela queria comprar um sapato, e aí a gente sentou, a gente sempre ia na mesma loja onde ela gostava. E aí eu fui na vitrine e eu vi um sapato que eu achei lindo. E aí eu voltei, eu não ia comprar sapato, não estava no momento de comprar sapatos. E eu voltei e sentei e ela falou, filha, você não quer escolher um sapato para você? Eu falei, não, mãe, não precisa. Se eu dissesse para minha mãe, ela compraria o sapato. Mas eu também sabia que ela não estava em situações de comprar 2 sapatos. E eu também não precisava do sapato. Era apenas um luxo. Mas eu achei tão bonito, e a gente conhecendo a vendedora, ela veio, eu calço o número 34. E se você, no 34, vem um par, 2 pares na loja, não vem como 36 ou 37. Então a vendedora chegou e falou, Lu, você gostou? Só tem um 34. Falei, não, mas hoje eu não vou levar. Leva, filha. Não, mãe, não precisa, obrigado. Fomos embora. Passados uns 40 dias, a gente tinha a tarde da bênção, quando a gente abriu outra igreja. E aquele dia eu ia ministrar na tarde da bênção. E durante a noite, eu em oração escrevi uma palavra do filho pródigo. E eu escrevi, e na hora do anel, né, que quando o filho pródigo volta ao pai, ele põe roupa e ele põe um anel. E eu pensando, escrevi, Senhor, mas tudo que o filho pródigo menos precisava era de um anel naquela hora. Ele não tinha nem o que comer.
Seu pai já fez uma festa. E Deus falou ao meu coração, filho, o anel é os meus agrados. E eu escrevi isso. No outro dia de manhã, a minha irmã, isso depois de 40, mais ou menos uns 40, a minha irmã falou, vamos ao centro comigo que eu quero comprar umas coisas? Eu falei, vamos. Fomos nós duas. Ela foi na loja do sapato. Ela, vou comprar um sapato para mim. Entramos, aí ela falou, Lu, escolhe um sapato para você. Eu, não precisa. Lu, escolhe, eu vou ficar feliz. Eu quero te abençoar com isso. Eu falei, tal. Na hora, eu levantei e fui na vitrine. Lembrei do sapato. Falei, se o sapato estiver lá, eu vou comprar esse sapato. Quando eu olhei na vitrine, não tinha mais. Era 34. Eu pensei, veio 40 dias. Aí eu escolhi um outro, a vendedora falou, eu vou ver se tem lá dentro. Aí ela foi, voltou e falou, Lu, os 2 que você escolheu da vitrine não tem, mas tem esse lá dentro. Quando ela abre, era o sapato. Eu entendi Deus falando, é o meu anel. Você não precisa, mas aquele dia eu estava com você. Se você pudesse, mulher sabe que gosta de sapato, eu teria levado mesmo sem precisar, lógico. Então assim, eu vi Deus falando, olha, é o meu anel, é o meu agrado. E eu saí almocei e fui na tarde da bênção e dei esse testemunho, porque foi naquele dia. Sabe o que eu quero te dizer? É que Ele te vê nos mínimos detalhes. Sabe, Ele viu que eu gostei do sapato, eu precisava do sapato, não, o filho pródigo precisava de um anel, não. Mas esse é o Deus que a gente serve se a gente permanecer no lugar. Se a gente permanecer no lugar, Ele só não vai fazer coisas grandes, mas Ele vai fazer as pequenas que estão no seu coração. Aquilo que você tem esperado, a palavra diz, aquele que espera em mim não ficará decepcionado, não ficará entristecido. Sabe, Deus não vai te decepcionar, permanece no lugar. Sabe, está difícil, você está triste, são situações que você não esperava. Sabe, você queria de um jeito diferente, Maria Madalena queria de um jeito diferente. Ela queria ter sido a primeira a encontrar o corpo, a primeira a ver o mestre, e não aconteceu, mas aconteceu muito melhor. Sabe por quê, queridos? Além dela ver os anjos, além dela ser surpreendida, ela foi a primeira mulher a levar as boas novas. Sabe, queridos, se João tivesse encontrado, se Pedro, os homens já teriam saído correndo, falando, mas não, Deus esperou para dar para ela a boa notícia. E aí, queridos, uma mulher que tinha a mensagem de não sei onde colocar o corpo, não sei onde está o meu mestre, a mensagem ruim se transformou numa boa mensagem. Ela disse, eu vou propagar as boas novas. E aí Deus mudou a mensagem da boca dela. Ela saiu falando, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Deus mudou a mensagem. Eu quero profetizar que aquilo que você às vezes tem falado entristecido, Deus vai mudar a mensagem que está na tua boca. Sabe, Deus vai mudar situações de enfermidade, de relacionamento. Você que está aqui hoje não está por um acaso, Deus te trouxe para você ouvir. Permanece no lugar, mesmo que esteja doendo, porque eu vou mudar a situação em nome de Jesus. Creia, toma posse disso. Sabe, queridos, quando o pecado entrou, e se você ler lá em Gênesis 2 e 3, você vai ver que quem levou pelas palavras até Adão a notícia do fruto foi Eva. Sabe, foi uma mulher que levou até Adão essa palavra. E aqui eu vejo Deus preparando para que uma mulher levasse a boa nova. É como se Deus estivesse falando, é o recomeço. Sabe, lá foi uma mulher que trouxe uma notícia ao seu marido e criou toda uma confusão. Mas aqui Deus está falando, agora é você, Maria Madalena, é você que foi liberta de 7 demônios. É você que ninguém acreditava em você, porque uma mulher dirigida por demônios, quem que ia acreditar nela? Mas é você, a mulher que vai levar a mensagem do recomeço. Foi através da boca de uma mulher, porque ela resolveu permanecer. E outra coisa que eu vejo, eu falei, Senhor, mas por que jardineiro? Por que ela achou que era jardineiro, meu Deus? E aí, lendo lá em Gênesis, você vê que Deus colocou Adão para ele cuidar do jardim. Quem cuida de jardim? Jardineiro. Então, eu vejo que quando Jesus apareceu, eu não acho que foi por acaso, isso eu estou falando de mim, tá? Eu acho que Jesus está falando, o jardineiro lá errou, mas eu aqui não.
Eu não vou errar. Eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês tenham um pai. Sabe, agora o meu pai é o pai de vocês. Agora, se você ficar firme em mim, mesmo com o coração entristecido, eu vou fazer além do que você pede, espera e sonha. Lá no Salmo 56:8, a gente lê assim: deixa eu achar aqui. Eu vou lendo aqui. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no odre. Não estão elas nos teus livros? Então, toda vez que você chora, contrariada com qualquer situação, lá, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Pode ter certeza. Toda vez que você chora, que você se lamenta daquilo que está contrário à tua vontade, que você se abre para Deus e que você não se abre para outros ou queira se vangloriar com isso, mas que você dobra o teu joelho no teu secreto e derrama perante Deus, não é em vão. Ele recolhe essa lágrima, não é pecado, Ele recolhe o teu lamento, porque Ele te conhece, Ele sabe por que você está chorando. O que você precisa é permanecer no lugar, e o lugar, queridos, é de joelho. Você precisa entrar para a guerra, você tem que ficar e entrar e permanecer. Sabe, Maria foi a mulher que levou a boa nova de que Cristo ressuscitou. Ela foi a mulher que levou aquilo que ninguém esperava. Ela viu aquilo que ninguém viu estando no mesmo lugar. Hoje Deus manda eu te dizer, permaneça onde é a tua dor. Permaneça onde você não está, às vezes, feliz com a situação, mas que a tua fé está no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Porque Ele vai recolher as tuas lágrimas, Ele vai cuidar do teu lamento, mas Ele vai colocar uma nova mensagem na tua boca, Ele vai fazer que você seja propagador de boas novas, Ele vai fazer você ver aquilo que você não vê, e você vai ser surpreendido pelo Pai, que pode fazer todas as coisas. Eu vejo, queridos, que a gente tem vivido um tempo muito difícil. Nós temos vivido um tempo de muitas lágrimas, muitas tristezas, e sinceridade, não tem como dizermos estamos felizes. Porque se a gente estiver hoje 100% feliz, a gente não tem amor ao próximo. Porque várias pessoas ao nosso redor estão sofrendo por situações que elas não esperavam. Então nós temos vivido um tempo difícil. Mas tem uma história, e eu quero terminar com isso, que dizia que tinha um filho que ficou distante do seu pai. Sabe, ele agiu de forma errada, ele estava entristecido, ele casou quando não era para casar, ele teve filhos, sabe, que não era naquele momento, ele teve confusões na família, ele teve enfermidade, ele estava devendo financeiramente, ele não estava vendo uma porta aberta, era um filho com vários problemas. E ele se afastou do pai e foi morar numa casa longe do seu pai. Mas aí, queridos, num dado momento, ele pensa, meu Deus, perto do meu pai, a situação seria mais fácil. Perto do meu pai, eu teria o abraço do meu pai poderia me ajudar de alguma forma. E diz que ele toma coragem e ele fala, eu vou mandar uma carta para o meu pai. O pai dele morava numa casinha e em frente passava um trilho do trem. E ele pôs assim na carta, pai, minha vida não está fácil, mas eu sei que perto de ti, ela seria mais fácil. Perto de ti, talvez todos os meus problemas não seriam resolvidos, mas perto de ti, eu sei que eu teria mais paz, eu teria momentos de mais alegria, eu teria um ombro para chorar, eu teria alguém para dividir a minha dor. Então, pai, se você me aceita de volta, quando eu vou estar dentro do trem, quando o trem passar em frente à tua casa no trilho, se tiver uma toalha branca estendida na janela, eu vou entender que eu posso voltar, que você está me aceitando de volta.
E aí diz que no dia e na hora marcada, o trem passou em frente à casa do pai. E aí, queridos, o pai tinha pintado a casa de branco, a grama da frente de branco e tinha colocado uma toalha. Hoje eu vejo, queridos, que Deus está pintado de branco, que o trono é branco e que tem uma toalha do céu estendida até a terra para que todo mundo volte-se para Ele. Sabe, o que o Pai está gritando é: vem para perto de mim. Você que está com Covid, você que já passou do Covid, você que perdeu seu filho, você que perdeu sua mãe, você que está numa situação difícil, você que está numa boa situação, você que está fora daquilo que você planejou, você que está entristecido, Deus estendeu uma toalha do trono até a terra, para que o mundo todo veja que Ele está falando: vem, vem, vem você que é pecador, vem você que está tentando ser santo, vem você que quer mais de mim, vem você que nem me conhece. Deus está estendendo essa toalha lá de cima até embaixo, dizendo: vem, vem que para perto de mim é muito mais fácil. Permanece nesse lugar ao meu lado que tudo será muito mais fácil. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que nós teremos atitudes como Maria Madalena. Nós vamos permanecer no lugar, nós vamos ter os nossos olhos abertos, nós vamos viver os milagres de Deus, nós vamos ter boas novas na nossa boca, a nossa história vai ser mudada. Sabe, queridos, hoje nós vamos ver a surpresa de Deus na nossa vida, porque é isso que Ele quer fazer. Durante essa semana, quando o seu coração ficar apreensivo, que você possa ter a certeza de que tem a toalha do trono até a terra e Ele está te esperando. E Ele está falando: vem, vem porque eu quero você perto de mim, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Sabe, vamos nos derramar perante Ele. Eu queria que você marcasse o dia de hoje, porque você vai ver mudanças na sua vida, na sua história, na sua casa. Você vai ver em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada vida aqui perante o Senhor. Tu sabes o que cada um, Pai, tem colocado perante Ti. Tu sabes, Pai, o que cada um teve uma expectativa e hoje ela está mudada, Senhor. Tu sabes quanto de nós temos andado, Pai, diferente das Tuas promessas. O Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor sabe cada lágrima, o que cada um tem chorado. E a Tua palavra diz que o Senhor recolheu essas lágrimas. Pai, hoje nós nos colocamos como servos perante o Senhor, pedindo: Pai, nos surpreende, Deus. Hoje nós corremos para Ti, nós entendemos que o melhor lugar, Pai, é permanecer onde o Senhor está. Que o melhor lugar, Pai, independente da situação, é permanecer ao Teu lado, Senhor. Hoje, Pai, derrama força sobre cada filho Teu, para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha sair do lugar que não é para sairmos, Pai. Nos dá força, nos capacita a ficarmos aos Teus pés. Nos ajuda, Senhor. Tem sido um tempo difícil, Pai. Tem sido um tempo em que a gente tem mais chorado do que nos alegrado, mas nós não queremos entristecer o Mestre, Pai. Hoje, Pai, que cada um aqui possa ouvir audivelmente o Senhor chamar pelo nosso nome, porque só o Senhor conhece a nossa dor, Pai. Só o Senhor sabe o quanto nós temos pelejado para não errar, quanto nós temos lutado para não sair do lugar certo. Nessa manhã, Pai, surpreende os Teus filhos, Pai, que nessa semana eles possam se surpreender, que o jardineiro chegue perto, Pai, surpreenda, muda a história, muda a palavra, muda aquilo que está na boca. Pai, nesse dia eu entrego cada vida nas Tuas mãos, declarando o Teu milagre, repreendendo, Pai, toda a astúcia do inimigo, tudo aquilo que ele tem plantado, toda a dúvida de que o Senhor é o Todo-Poderoso. Pai, eu coloco por terra toda a seta maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu declaro cura nesse lugar, cura nos relacionamentos, Pai, cura no corpo físico, cura na alma, Senhor. Que neste dia, Pai, o Senhor possa nos surpreender, como o Senhor surpreendeu Maria. E a Ti, Pai, nós rendemos toda a honra, toda a glória. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor ressuscitou. Obrigada, Pai, porque um dia, por amor a nós, o Senhor ressuscitou. Obrigada porque um dia o Senhor deu o Teu bem mais precioso, que foi o Teu Filho, por amor a nós.
Obrigada porque hoje nós estamos neste lugar, Pai, e podemos nos derramar perante Ti. A Ti toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu preciso crer que o meu Deus quer me abençoar. Hoje eu preciso crer que o meu Deus espera ouvir o meu